E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e vamos para mais um podcast sobre Stranger Things, dessa vez para falar sobre o episódio final e sobre essa conclusão da série, uma série que está com a gente aí há 9 anos, uma jornada que... A jornada em si foi maravilhosa, por mais que o final tenha deixado a gente um pouco com um gostinho meio amargo, vocês vão ficar sabendo daqui a pouco. E para bater esse papo comigo está ela de novo, a Vit. E aí, Vit, tudo bem? E aí, pessoal, feliz ano novo, abrindo 2026, fazendo o que a gente mais gosta. Meio agridoce sobre esse assunto, mas estamos aqui novamente. Vamos lá. Bem agridoce, com muitas anotações, né? Um final aí que muita gente gostou, muita gente achou mediano e muita gente, conforme o tempo vai passando, vai achando pior, né? Recentemente também os irmãos Duffer começaram a responder muitas coisas que nas séries não responderam. Isso daí também é muito ruim. A gente vai trazer essas respostas aqui pra vocês entenderem. A cara da Vit, a minha cara já entrega. A gente não tá cansado, a gente não tá com sono, a gente tá puto com a série. Tá? E não é que a série tenha sido uma merda completa, porque ela tem sim os seus méritos nesse final. Tá? Só que tem, de novo, alguns problemas. Tem que saber reconhecer isso sem ser taxado de hater de Stranger Things. Quem tá acompanhando a gente desde o começo sabe o nosso apreço por essa obra, né? E somos pessoas aqui que não vão ficar satisfeitas também com qualquer coisa de uma jornada que foi tão boa pra gente ver ao longo desse tempo, né, Vit? Exatamente. 9 anos, né? Bastante coisa. A gente se construiu como nerds nesses 9 anos, né? Marcos, Total. posso falar por nós dois, porque o Total. Stranger Things marca uma época em que a gente estava ali, né? No começo, a gente estava quase um pouco no primeiro ano de faculdade, eu acho que você estava no segundo. É. A gente já tinha vários amores, mas Stranger Things marcou o início de uma época muito importante para quem é nerd, para quem gosta de fazer teorias, para quem gosta de especular as coisas. Então, eu acho que é natural a gente ter o que falar, né? Que bom que a gente tem o que falar, mas como você falou, sempre botando para os dois lados. O fato de haver pessoas que gostaram, acharam meio assim e que não gostaram, já diz pra gente que não encaixou no cenário do é igual Game of Thrones. Gente, eu acho que de verdade não acho que caiu na mesma. Fica com um grande segundo, talvez terceiro lugar no hall de grandes séries que acabaram de uma maneira meio, né? Meio Você fica. aquém? Sim, Quanto mais você pensa, pior fica. Então, assim, pior fica. quando acabou Stranger Things, eu coloquei a série num ranking de final mediano, um final esquecível. Não é um final marcante positivamente que você vai falar, caralho, essa série foi perfeita o tempo inteiro e acabou no ápice. E não é uma merda foda igual Game of Thrones foi, porque os caras não tinham mais o livro pra seguir e eles simplesmente fizeram de qualquer jeito, né? Mas, de novo, você vai vendo o que poderia ter sido. Uma coisa que me entristece muito é potencial desperdiçado em Game of Thrones, em Stranger Things a gente vê muito isso. E outra coisa é que a gente tem uma escrita tão boa ao longo dessa jornada, ao longo dessa campanha, vamos chamar assim, né? Porque tem todo esse foco de RPG e tal. E você chega no final com uma preguiça, que parece pra mim que os Duffer estavam. E quando eles respondem as perguntas que eles deixaram em aberto, você vê que eles já estão realmente saturados. Só que diferente dos caras de Game of Thrones, essa história aqui é deles. E eles criaram ela. Então não sei por que eles estariam assim. E vamos falar então, começar pelos pontos positivos, que pra mim do final, tá, gente? Os outros podcasts, a gente já fez um episódio falando do volume um, outro do volume 2 e tem um de resumo também. Primeiro, o núcleo das crianças. A Holly, o Derek, eles foram muito bem. Eles acertaram demais em dar destaque para essas crianças, principalmente para esses dois que eu citei, porque eles carregam muito na atuação. É sangue novo, tá empenhado. Eles têm uma trama legal, divertida, e a trama deles é uma das mais emocionantes. Até porque a gente vê eles chegando agora nisso tudo, né? A atriz da Holly arrebentou na atuação. O ator do Derek ele foi um alívio cômico dos melhores que a gente teve. E eles tiveram aí um arco bem legal. Um arco que poderia ter sido meio que cortado para dar um espaço maior para algumas outras coisas. Talvez ele tenha sido alongado demais, mas ele foi um arco muito bom. A conclusão, ao meu ver, dos personagens, colocando ali os cadernos de campanha deles, de personagem deles, no armário, o Mike olhando a irmã dele jogando RPG e vendo que a infância dele acabou e chorando. Eu chorei nessa cena, né? A Nancy, o Steve, a Robin e o Jonathan conversando no telhado também foi bem emocionante, porque pra mim essas duas cenas eram as despedidas dos atores. Quem estavam chorando eram as pessoas, não os personagens. Então, tem muita gente falando que quando eles guardam ali o livro de personagem deles, a Max, o Mike, eles estavam guardando o roteiro.
Tipo assim, era o último momento dos roteiros. Então eles subiram aquela escada e acabou as gravações. Então eles realmente estavam chorando. Isso é emocionante. Eu tô aqui até sentindo um pouco dar uma vontade de lagrimar. Nostalgia. É, exatamente. A nostalgia vai muito bem. A forma com que eles acabaram fecha muito bem esse arco que começou com eles jogando RPG e termina com eles jogando RPG. Não é que era só uma campanha, que era tudo imaginação, não. Isso aí seria horroroso. Foi Graças só a no Deus, não RPG aconteceu. mesmo, né? Então, assim, esse final, depois que acaba a batalha, eu achei tudo muito bem feitinho. Só que até chegar ali tem muitos problemas que a gente vai falar depois. Eu quero saber de você quais foram os pontos positivos pra você, assim, desse último episódio. Eu acho que sobre esse final, eu gosto muito de você ter trazido o seu sentimento de nostalgia, porque eu acho que é aí que a série sempre brilhou e que, olhando para um geral, é onde faltou em algumas coisas, talvez, mas que nesse pedaço ali final, em que eles estão, né, finalizando, colocando as coisas na prateleira e saindo, é onde funciona, porque a gente sente exatamente o que a gente sentia lá no começo, com as construções que estavam sendo feitas, com as referências que estavam sendo. Era tão fresco o conceito, né, do que eles trouxeram como Stranger Things. Então eu acho que essa parte foi muito positiva nesse sentido, porque foi bonito eu também sentir como se eu estivesse conectando ali com os atores em si. O meu ponto desse final, que aí a gente já pode falar desse pedaço do final, sem falar de tudo ainda, é sobre não como o Mike fala sobre o que aconteceu com a Eleven ou não aconteceu com a Eleven, mas quando ele fala do futuro das pessoas que estão ali na mesa. O meu ponto é sobre o final do Will. É tipo, Max e Lucas vão, sei lá, crescer juntos e ter o final feliz de vocês, e eles foram finalmente no cinema, o que é, tipo, super bonitinho e tudo mais, é fofo. O Dustin vai, né, continuar na trilha de conhecimento que ele sempre teve, sempre foi né, um prodígio. O Mike virou Stephen King, né? Ou a J.K. Rowling, tem gente, né, que fala aí, Ou os teve esse irmãos Duffer, comparativo né? aí. Ou os próprios irmãos Duffer. Tem esse final, né, literário ali de escrever fanfiction, tem gente falando também isso na internet, mas quando ele fala do Will, é tipo, e você, Will, você vai ser gay. E você. É tipo. É. Cara, de verdade, eu achei um pouco desrespeitoso, de tipo. Então a gente não deu uma finalização direito pro Will nem durante esse final. Não o diálogo com o Mike foi tenebroso. Tudo foi esquisito. A conversa com ele vai tudo estranho. O personagem do Will, eu fiquei muito incomodada. E daí no final ele tem um namorado que não tem nenhuma fala, a gente não sabe nem o nome dele. E o Will tá num bar gay nos anos 90, na pior época possível pra você, né, ser gay. Então, assim, eu fiquei com esse sentimento muito engasgado com esse final, porque apesar de eu ter minhas questões com o Noah Schnapp, o personagem do Will, eu senti que ele merecia um pouco mais de individualidade e não que a personalidade dele se tornasse eu sou gay, sabe? Tipo, É. é uma coisa que me deixou um pouquinho, assim, desse momento final, assim, dessa despedida dos personagens. Esse é o meu ponto sobre essa finalização. Eu gostei de ver a Max ali com eles. Eu achei bonito, né? Ela muito O puta, Mike revoltada com o jogo. reconhecer ela brava, ela meio que representou a gente assistindo esse final. Eu não acredito que vai ser assim. E a gente tava Aham. assim, sim, eu não acredito que tá sendo assim. Esse é o final, falta Exato. 5 minutos pra acabar. Mas eu achei bonitinho que ele fala sobre ela ser a Zoomer, mesmo que essa não seja uma categoria que existe, mas o Mike, sabe? O Mike que é um super cri-cri, né, com Dungeons and Dragons, e exatamente não, porque os poderes estão inatos. Então ele é o cara que iria corrigir e tudo mais. Mas ele aceita e ela tá ali na party, ela faz parte. Então, eu achei essa parte bem bonita. E foi um espelho muito legal de falar que isso vai continuar indo para as novas gerações, que atiçar a curiosidade das novas gerações é importante, você dar o exemplo de coisas novas pelas quais as crianças podem se interessar. Tudo isso eu achei muito bonito. Uma parte que eu anotei aqui que eu achei muito bem feita foi a cena lá no começo do episódio quando a Eleven entra no tanque e aí elas acabaram de mexer lá com o Henry e aí aparece o Hopper no laboratório e ele começa a ter as visões. Eu achei essa parte bem feita porque foi o único momento que eu fiquei tipo,
muito em pânico, assim, que eu falei, nossa, eu não sei que merda que vai dar, pode dar aqui, mas me deu, sabe, ansiedade ali naquele momento. Eu achei a atuação do David Harbour muito boa. E aí, quando mostra o herbicida, e eu não tinha entendido o que era o herbicida que estava sendo mostrado ali, aqueles galões, quando ele toca nos galões, etc. E eu fui atrás de me informar um pouco sobre no TikTok. O TikTok é a sua fonte? Às vezes eu uso outras fontes, enfim. Uhum. É, eu vi uma pessoa que fez um vídeo super interessante falando sobre como o herbicida era um dos componentes, era um componente variado, né, de um herbicida, mas era basicamente um herbicida que era usado na Guerra do Vietnã. E que o conceito disso era que os soldados que entravam em contato ou tinham câncer ou tinham crianças com câncer. Então, ali, nessa pequena cena cheia de camadas, a gente está vendo um medo do Hopper, que depois mostra a Sarah logo em seguida, o medo dele de ele ser responsável pelo câncer da filha dele, por causa Hum. da exposição que ele sofreu a esse componente químico, também outra culpa do governo dos Estados Unidos, né? Enfim, de ele ter sido responsável pelo sofrimento da filha dele, e daí ele sente, ao mesmo tempo, né, esse sentimento pela outra filha dele. Ele entra em muito mais pânico pelo bem-estar da Eleven, porque ele está sendo lembrado da responsabilidade que ele acha que ele teve no câncer da Sarah. E aí, quando ele dá o tiro ali, mano, eu fiquei tipo, uau, essa cena foi super bem feita. Eu achei muito legal. A única questão é que eu queria que ela tivesse ficado mais tempo lá. Eu não entendi por que, que toda a cena dela, né, dentro da mente dele, teve que ser tão apressada, por que, que os mundos tiveram que se colidir tão rápido, porque era a nossa oportunidade de ver tantas coisas e amarrar tantas coisas que poderiam ter sido mostradas. Mas eu coloco essa cena como a minha favorita. De verdade, eu acho que é a minha favorita, porque eu acho que ela foi muito bem feita. Não sei se você também gostou dela. Eu gostei porque essa cena ela beira a esperança de coisas melhores. O Vecna apelar para outros personagens, para esse jogo mental dele, personagens que não tinham experimentado isso, era uma coisa muito positiva. Era uma esperança que eu tinha ali de ver o Vecna não só usando poder contra poder, mas usando outros meios para tentar equilibrar o jogo, já que ele estava em uma desvantagem por ter a Eleven e o Will do outro lado, né? Então quando ele faz isso com o Hopper, eu pensei, talvez ele faça isso com mais gente e ele acabe destruindo os planos deles, né? Deixando as coisas muito mais difíceis. Mas aí acabou, Eu tipo fui assim, muito na esperança de ele fazer isso com duas pessoas a mais, o Mike e a Joyce. exato. Porque É, eram oportunidades ali da gente resolver tantas camadas, assim, porque eu fiquei esperando o fim ser ator de verdade até o final, eu fiquei esperando isso acontecer. E aí a gente podia ter tido essa oportunidade. Ele estava com o sinalizador, eu achei que ele fosse ser a isca por causa disso e ter, sabe, alguma conexão ali de nesse mesmo momento ele entrar na mente dele e ele ficar disperso, alguma coisa assim, e que se fosse a Joyce, a gente ia finalmente falar sobre a gente se conhece do exato, colégio. exato. Mas não aconteceu. Mas não É, não aconteceu. aconteceu. É, isso aí também foi uma das coisas que os irmãos Duffer responderam depois e só piora. A gente vai chegar nessa parte daqui a pouco. Mas assim, essa cena realmente me deu esperança de uma batalha um pouco mais criativa, digamos assim. Porque só lutinha, transformar o Devorador de Mentes num kaiju não funciona. Até é rápida demais a ponto deles mostrarem que o objetivo principal não era aquele. O objetivo principal era encerrar os arcos. Só que assim, foi preparado isso ao longo de 4 temporadas. A última temporada termina com um puto de um buraco abrindo no meio da terra. E isso também não traz consequência nenhuma. As pessoas não tomam conhecimento em momento nenhum de que existe esse reino, de que existem esses monstros, sabe? E esse é um problema. Eu ia colocar aqui um vídeo de um influenciador lá que chama Ribeiro, que fez um final dele ali. Só que assim, eu não sei se colocar o vídeo dele aqui vai ser depois eu te mando, mas basicamente o que ele fala, que me arrepiou o vídeo inteiro, foi o seguinte: trazer a batalha para a Terra seria um ponto muito interessante para você tornar isso mais grandioso, para todo mundo ver o que estava acontecendo e fazer essa batalha da Eleven contra o Vecna ser grandiosíssima. Eu sugiro que vocês vejam depois lá no perfil dele, é Ribeiro aqui, lá no Instagram, ele falou desse final. Então, um momento do abismo chegar na Terra já seria previsto, e eles fariam o que em Hawkins? Eles iam treinar as pessoas que poderiam lutar para chegar nesse momento, porque não ia ser só o Vecna e o Devorador de Mentes, teriam os Demogorgons, os morcegos, né? Então eles teriam treinar, eles iriam colocar a parte da população que não consegue lutar dentro daquele abrigo que a gente vê no final da 4ª temporada. Haveria uma luta da Eleven do Will contra o Vecna em níveis assim estratosféricos.
o Vecna mais poderoso porque ele estava com o poder ampliado pela essência do Devorador de Mentes. Então você poderia combinar os dois, mas empoderar o Vecna realmente para dar uma dificuldade, enquanto todos os outros estão em perigo. O mundo não, o Hawkins inteiro está em perigo, com os militares, os cidadãos e o grupo principal lutando contra os Demogorgons, sabe? Que foi uma Inclusive, ameaça os que foi criada. militares iam ser obrigados a apoiar. Exatamente. Eles não iam poder ficar de outro lado, eles iam ter que ajudar efetivamente. Então Imagina a você ia Nancy dar. explicando para os militares, tipo, gente, olha aqui, ó, precisa Exato. pegar arma. Então, porque assim, é uma coisa que também poderia. Chegou um momento que a humanidade contra esses bichos de outro planeta, sabe? E aí essa batalha ia acontecer, a Eleven, ele explica em mais detalhes que me arrepiou, assim, é bizarro. Mas a Eleven e o Will contra o Vecna, derrotando ele no final, o Steve, ele até cita isso, o Steve correndo o risco de morrer, alguns personagens ali realmente não resistindo, né? E aí, no final, você teria a solução. O Hellfire Club teria, entre aspas, depois que a batalha acabou. Essa foi a parte que eu mais gostei. Teria acabado porque o Dustin, o Mike, que seriam a próxima geração, iam se formar. E aí quem continuaria o Hellfire Club ia ser a Erika. E aí ele A falou que ia Erika. ser. Então, ele falou que ia ser muito foda ver a Erika fazendo uma seleção para encontrar novos membros e ter uma puta fila fora. Porque toda a escola ia ver que Sim. os heróis ali estavam. E aí, isso daí ia ainda colocar uma coisa que para mim era um ponto importante da temporada que deveria ter, que é o respeito ao nome do Ed. Isso daí faria com que o Hellfire Club que ele criou fosse agora um ambiente respeitado em Hawkins, venerado em Hawkins, porque era isso que deveria ser. São os heróis de Hawkins que estão ali, não os vilões, né? Teria esse ponto também. Nossa, Então, é um final muito mais criativo, que seria muito mais grandioso e que combinaria muito mais com o que a série foi. Não tirar da Terra, colocar pra ninguém ver se o que aconteceu. A Eleven poderia até ser morta no meio da batalha, mas seria como uma heroína. Os outros reconhecidos também como tal. A cidade inteira entendeu a real ameaça, o exército ia se unir, ia ser um final que ia reunir todo mundo, ia dar um final para esse combate de uma maneira geral, e aí depois poderia trazer essas consequências também. Eles de novo jogando D&D, tudo que aconteceu no final ele poderia ainda acontecer dessa forma, mas seria algo mais digno do tamanho que a série foi, sabe? E os irmãos sim. Duffer, eles têm condição para isso. Aquele diálogo que eles colocam do Henry com a Eleven na quarta temporada, dele falando do que é ser humano, que ele fala, né? Cada geração vem pior do que a anterior, e eles estão acostumados a isso. É nascer, crescer, comer, reproduzir e morrer. É um baita de um diálogo. Isso tudo foi reduzido num nível gigante nessa temporada, que dá, mano, sabe? É triste, mano, é triste. Cara, esse da Erika, eu acho que eu gostei tanto desse ponto, assim, tipo, de, ok, não precisa, se não tivesse acontecido esse cenário grandioso e que daí o Hellfire ainda ia ter ali uma questão, mas ainda assim de ter desmistificado, né, o que aconteceu, de eles terem, e o fato deles não terem provado a inocência do Do Ed de Ed. alguma maneira, né? Tipo, terem comunicado. Por quê? Porque se o Hopper pode voltar dos mortos e todo mundo, pelo visto, aceitou porque ele voltou a ser xerife, né? Porque ele tinha Uhum. morrido. Né? Ele tava em hiding até agora, né? Ele tava, tipo, lá na cabana. Todo mundo achou que ele tinha morrido. Todo mundo achou que ele tinha morrido. Então, se eles Exato. conseguem justificar o cara voltar dos mortos, eles poderiam dar um jeito de provar para a cidade, né, divulgar para a cidade que o Ed não foi responsável e que daí isso traria a paz, assim, né, em termos do que é o D&D ali e tudo mais. E faltou mostrar a Erika na liderança, por exemplo, do grupo que a Holly e o Derek vão, sabe, que estão ali para aprender com ela e que ela seria a nova mestre ali da campanha, ou que a Holly estaria ali aprendendo a ser mestre porque ela quer ser mestre igual ao irmão dela. Mas, pô, ter colocado só a Erika também ali de lado soltando canhão de confete também foi, tipo. Sabe, pô, eu gostava muito do personagem dela, que o personagem da Erika foi ótimo. Ela ficou super apagada nessa temporada. Total. Foram poucos. Assim, o volume um é bizarro olhar pra essa temporada, porque o volume um ele é muito apartado, porque o volume um ele tava, tipo, a gente tava, yes, let's go, tem Tava algumas seguindo o questões, nível, né? mas, mas a gente tava ali, e daí o volume 2 foi para baixo e a gente tentou dar uma segurada, falar, não, peraí, ainda tem tempo, vamos ver É. se vai resolver. Quando a gente chega num ponto em que a sua audiência, primeiro, depois do volume 2 falam que não, é tudo uma ilusão, Imaginação. que nós É. estamos
todo sob o feitiço de Vecna, porque a alavanca tá de outra cor e o Will tá fazendo a posiçãozinha do 1, a mesmo jeito que o Billy fazia quando ele tava possuído, e daí isso e daí aquilo. Ao mesmo tempo, abaixos assinados acontecendo na internet com arquivos falando sobre provas que as pessoas têm de que cenas foram cortadas e que não faz sentido o volume 2 porque muitas cenas foram cortadas. E terceiro, desculpa, senhor Duffer, falando que foi a sua ex-esposa que escreveu o roteiro e que depois que vocês se separaram, aí você não soube mais escrever. É grave, tipo, é muito grave o seu público, Meu tipo, Deus. é muito bizarro isso, porque tem pessoas que gostaram. Eu acho que tem tipos de público em todas as séries. Tem as pessoas que assistem mais recreativamente. Mas se desde o começo de Stranger Things, vocês estão falando, tipo, sabe, tudo é conectado, vocês trazem conexões entre uma temporada e outra, vocês referenciam coisas, vocês dão entrevistas. Parem de dar entrevistas, pelo amor de Deus, parem de falar. Por favor, Por cara. favor, só tá Tá piorando piorando. tudo. Eu tô me sentindo na época de J.K. Rowling tweetando que o Dumbledore era gay do nada, sabe? Tipo assim, eu não tô falando que não faz sentido agora, a gente teve prova sobre isso depois, mas assim, é esse sentido do tipo um livro ter acabado e ela vir com informações assim do nada, entendeu? Não façam isso, porque vocês trataram a audiência como pessoas inteligentes desde o começo. Vocês trouxeram plots que precisavam, sabe, precisaram ser digeridos, que tinham conexões que eram interessantes. A gente, sabe, até a temporada mais fraca é uma temporada interessante de qualquer maneira, Muito. super bem feita. E aí, no final, para vocês tratarem a audiência como um bando de bocós, porque você tem o próprio Lucas falando, eu não acredito em coincidências, e no final tudo é uma grande coincidência. Tudo, sabe, tipo assim, onde estavam os Demogorgons? É que o Vecna, ele não estava esperando o ataque. E desde quando é o Vecna que manda nos Demogorgons? Porque se a gente viu o 1 sendo transportado pela Eleven para a Dimensão X e os Demogorgons já estavam lá, o Vecna não tem nada a ver com isso. Vocês falaram que era tudo Mind Flayer, estava conectado com Mind Flayer. Então, o que, que isso tem a ver? Onde estavam os morcegos? Eles só serviram para matar o Ed, só porque vocês queriam muito uma cena para matar o Ed. E se vocês passam todas essas temporadas falando sobre os riscos reais do governo americano, dessa dimensão, desses bichos e tudo mais, e que morrem pessoas, e daí no final vocês até brincam com a gente, com a morte do Steve, de falar, opa, eu vou quase derrubar ele da torre, e daí o Jonathan, que é um graveto de pessoa, vai conseguir segurar ele. Desculpa. Eu não gosto de ser tratada como tonta. Eu acho que essa é a grande questão dos Duffers, é de que eles resolveram fingir que a audiência deles não existe e que tudo bem fazer, né? Fazer as coisas do jeito que eles estão fazendo. Parecem pessoas diferentes, realmente parecem que foram pessoas diferentes. Desculpa, divaguei, Marcos. Me empolguei, Não, tô brava, gente. não, Desculpa. mas você tá certo. Isso que você falou da esposa de um dos Duffer aí ter escrito o roteiro, pra mim agora começa a fazer sentido. Porque pra mim não tava fazendo sentido a pessoa que escreveu as 4 temporadas ter sido a pessoa que escreveu esse final. Sabe? Realmente, É como a se gente eles não sabe. tivessem perdido a É, fonte de materiais, sabe? Tipo, ai, nossa, vamos ter exatamente. que inventar alguma coisa agora. Tipo, foi cada decisão simplista, para dizer o mínimo, que não combina com o restante, que era uma coisa inovadora. A gente estava vivendo uma época onde era muito remake, a gente está até hoje. Era muito remake, adaptação, não sei o que. Stranger Things chega como uma história original, sendo muito boa. Muito boa mesmo. E aí o final é simples, assim, é um final cheio de furos, cheio de erros. Pra mim, as pessoas que gostaram muito falando que foi perfeito, elas foram tomadas pelo momento da nostalgia, quando você acaba a série, você chora, você fala, não, isso foi perfeito. O final dos personagens realmente é muito agradável, né? Como cada um acabou. O Steve sendo técnico de beisebol, muito bom. O Jonathan, sei lá, escrevendo filme lá, meio louco. Coisa de paciência. A A Nancy, Nancy claramente virando lésbica. Parênteses. a Nancy ali também largando faculdade e tal. A Robin deixando a entender que ela e a Vicky não estão mais juntos, porque a Vicky era meio controladora. Paciência. O dos moleques foi incrível. O Dustin ali honrando o Ed no discurso dele de formatura. Que o Ed falou quando se formasse ia mostrar o dedo do meio pro diretor, ia sair com o diploma. Ele faz isso. A menina lá voltando, né? É a menina que o Dustin tenta chamar pra dançar na segunda temporada. Ela volta, agora ela chamando o Dustin. Eu achei engraçado os caras falando na internet, né? O Dustin finalmente é convidado pela menina que ele gosta pra ir na festa. Aí o Mike chega. Ah, não, minha namorada morreu, a gente vai jogar RPG. E pronto, tá ligado? Eu tenho uma ideia muito, muito melhor, galera.
É, Eu então. fiquei, mano. Pô, o cara sonhava com a Stacy na segunda temporada. Tudo bem, ignoraram a Suzy? Ignoraram. Teve um monte de gente falando lá no Instagram que na quarta temporada ele e a Suzy terminam. Isso não aconteceu. Não mostra isso em momento nenhum, até porque o ator, o Gaten Matarazzo, ele falou: Eu acredito que ele e a Suzy terminaram fora de tela. Óbvio, se ele tá ali dando bola pra outra menina, é óbvio que eles terminaram fora de tela. Só que Não, assim, só também. pra eu não tô maluca, né, Marcos? Eu te mandei, antes da temporada, eu lembro da gente ver uma postagem, eu não Que a sei se era a Suzy ia atriz da tá. Suzy, É. falando que ela ia estar. E eu, tipo, aí quando ela não apareceu, eu fiquei tipo, gente, mas o que É, aconteceu? não era a atriz, era um vazamento ali que aparentemente tá errado. Que aparentemente não, é que obviamente tá errado. E assim, tudo bem, passou 18 meses e tal, nem, mas são É. coisas que as pessoas que escreveram a quarta temporada colocariam em alguma frasezinha rápida. Sei lá, 2, 3 segundos resolvia. Várias das pontas soltas seriam resolvidas em 2, 3 segundos. No Então, primeiro mano, episódio, quando a gente vê o Dustin deprimido, que ele tá passando por tudo aquilo, 5 segundos falaria. Porque você tá assim, você tá Y, você fica procurando briga, você até terminou com a Suzy. Gente, meio pronto, segundo. acabou. Meio segundo, pelo amor de Deus. Exato. E aí, as pessoas que estão defendendo. Porque assim, gente, você pode amar uma coisa e criticá-la se ela não sai do jeito que você quer. E isso, esse final de Stranger Things me lembra de novo Game of Thrones, porque o D&D, eles ignoraram todas as profecias ao longo que foram colocadas ao longo da série. Tem a profecia do Valonqar, que é o irmão mais novo, que era da Cersei, de que ela morreria pelas mãos do irmão mais novo. Chegou no final, ignoraram. O príncipe que foi prometido, ignoraram. Eles ignoraram Claro. tudo. E os Duffer fazem a mesma coisa. Eles falaram que o desenho do Mike ia ser importante, o desenho que era eles lutando com um dragão de 3 cabeças. Aonde que isso foi importante? Sabe? Ia ser explicado. Pra que falar isso? Pra que falar Ai, isso? não foi o Vecna que abriu a porta quando o Will foi sequestrado. E Aham. vai ser revelado quem vai ser. Onde? E Onde? por que fica falando, por que falar, ai não, vocês vão precisar de lencinhos prontos, porque pra que falar essas coisas? Acho que esse é o grande problema. É. Os D&D, eles estavam numa situação ali que com certeza dava pra ter sido contornada de tantas maneiras melhores. Mas assim, cara, foi o próprio material de vocês. Como é que vocês não seguiram o próprio material que vocês mesmos, se vocês construíram essa história tijolo por tijolo? Mano. Todos nós assistimos todas as temporadas antes da, porque né, 3 anos de espera antes do lançamento. Por que vocês aparentemente não fizeram isso antes de escrever esse roteiro? Não. Eles não assistiram nada, não assistiram nada. E aí a gente fica achando detalhes, coisas que agora já é meio difícil de acreditar que tem a ver, sabe? Por exemplo, quando o Dustin abre a camiseta o Hellfire Leaves lá, tem um Hell Leaves bem claro ali. É. Só que, tipo assim, você vai acreditar que esses caras que não tiveram criatividade nenhuma pra escrever isso, pensaram nisso? Sabe? A parada da Vicky, por exemplo, quando eles são pegos pelos militares, lá no final da batalha, a Vicky tá de bracinho cruzado ali com uma cara de tipo, sei lá o que parece que ela entregou eles de alguma forma. Ah, mas o mapa, eles acharam o mapa com o plano inteiro. O plano ali não tinha ponto de saída nem nada do tipo, ah, só tem um portão. Beleza, a Vicky tinha um comunicador e ela tá com uma cara de X9 ali que é de outro planeta. Tá ligado? Não dá nem pra. Ela, de alguma forma, ela fez alguma merda que acabou ferrando eles mais ainda. A Max tá com cara de desespero ali. Então, pronto, poderia ter terminado aí. Só que aí você pensa, os caras não pensaram em nada, vão pensar nisso. E Não, aí, e nessa. poderia, ela tava super ansiosa. Eles poderiam ter feito quando eles Exato. abrem a porta lá, de ela, tipo, colocar Eu a conto mão tudo, eu pra conto tudo. cima, ou falar alguma coisa, tipo, eu não sei de nada, eu não sei de nada, eu tô É, cuidando dela. Alguma coisa assim, qualquer coisa. Parece que exato. eles só escolheram o take da atriz, assim, tipo, pronto, Não, bota esse mano. take aqui. É Ai, complicadíssimo. E aí, vamos entrar nessa das respostas que os Duffer deram para as perguntas que ficaram em aberto. Essa parte é difícil. Primeiro, por que não tinha Demogorgon nenhum na batalha final? Eles disseram, eles realmente estavam numa entrevista e deram essa resposta. Eles disseram que o Vecna, que controla mentes, que usa o Will como espião para saber tudo, não sabia, não imaginava que poderia ser atacado na sua própria casa. E aí os Demogorgons estavam por aí, fazendo outra coisa. O Vecna, ele não criou os Demogorgons são naturais do abismo, mas ele controlava os Demogorgons, tanto que os Demogorgons iam buscar as crianças para ele, voltavam e davam na mão dele, não fazia nada com as crianças.
Então, isso daí eles falaram. Primeiro ponto, quando você está fazendo um plano muito arriscado, você supõe que haverá uma reação das pessoas que estão te enfrentando. Então você se protege o máximo para isso, né? Eu tô aqui com uma parada que eu preciso resolver hoje. Se alguém pegar essa parada antes, ferrou tudo. Vou colocar todo mundo que eu tenho à disposição para proteger a entrada, tá? E Isso é a Holly básico. já tinha tentado fugir uma vez, porque diabos ele não Uhum. ia, depois que ela tentou fugir, colocar os Demogorgon ali na saída ali da Exato. caverna dele. E eles deram essa resposta. Os Demogorgons estavam fazendo outras coisas por ali porque eles não esperavam, o Vecna não esperava o ataque. Outra Não, e coisa tipo, que eles que foram outras perguntar. coisas? Então, mano. Outras coisas que eles foram perguntados. Por que, que a Joyce e o Hopper não falaram em momento nenhum que eles conheciam o Henry Creel, sendo que eles sabiam do Henry Creel? E eles disseram que é porque isso é uma coisa da peça e eles não queriam confundir a audiência. Só que eles colocam a Joyce e o Hopper numa memória do Henry Creel na série. Aí entra no que você falou deles subestimarem a audiência deles. Tipo assim, se eu contar aqui que eles se conheciam, o povo vai achar estranho. A Joyce está numa memória do Henry Creel. A Max olha para Eleven e fala: essa é a Joyce mesmo. O Hopper tá ali fumando maconha. Exatamente, sabe? E tipo, E eles o fato assistiram dela a falar, série? não tenho tempo de explicar. É, E aí, e elas entram no palco da peça e ela fica esperando lá dar o tempo e a gente não vê nada, mas literalmente é o momento da peça em que o Henry tá lá com a Perry e não sei mais o que é um momento super crucial. E assim, e tipo, se vocês não iam explicar qualquer coisa desse tipo central, não precisa explicar a peça inteira. Ninguém precisa saber que, sei lá, o gato da mãe do Dustin morreu já nessa época e que o gato que morreu pro D'Artagnan foi o segundo gato que ela perdeu para seres de outra dimensão. A gente não precisa saber disso. As pessoas que não assistiram a peça não precisam saber disso. Mas para que falar antes do lançamento da temporada que a peça é canônica? Que vocês trabalharam com a pessoa da peça. Um dos episódios foi dirigido pela mesma pessoa que dirigiu a peça. Pra que mostrar a cena falando que era a Joyce? Pra que falar do Hopper? Se vocês só queriam falar que ele foi pra Hawkins High, né, que ele foi pro mesmo colégio, fizesse um corredor vazio. Pra, exato. sabe, tipo assim, pra que mostrar o panfleto da diaba da peça falando de 6 de novembro? E 6 de novembro não significou nada, porque no final das contas nada tinha significado. O- o- uma coisa que eu não consigo entender até agora, que é muito central até pra quarta temporada, tipo, a gente tem que aceitar que o Henry só era muito dramático para criar toda a estratégia lá de eu vou entrar na cabeça de 4 crianças e daí eu vou fazê-las verem os maiores medos delas e daí porque daí eu preciso de 4 para abrir as 4 rachaduras. Mas daí no final das contas não é explicado nada. Ele só falou, porque o bicho também queria o que eu queria, que era exterminar todo mundo. Então por que 4 pessoas e depois por que 12? Pra que você precisou, tipo, nossa, meu Deus do céu, criar toda uma situação com a porcaria de um relógio que tinha não sei o quê, que era, sabe, tipo, todas essas coisas. Pra que seduzir crianças fingindo, né? Pra que você se deu o trabalho de pegar um Exato. personagem de um livro e ir atrás de criancinhas vestido e fazer um cenário na sua cabeça, se quando você sequestrava a Max, tipo, e as outras crianças era tudo medo, vou quebrar os ossos de todo mundo. Qual é a diferença? Por quê? Se vocês não vão explicar por que que fez. Desculpa, Exato. novamente estou ficando muito, Não, mas é isso, ficando muito é brava. revoltante, mano. É revoltante. Cada resposta que eles dão é pior. A do Will, eles falaram, perguntaram por que que o Will, se ele é parte da mente coletiva, por que que o Will não sentiu nenhum dano depois? E eles disseram que é porque o Devorador de Mentes estava morto naquela. Mas ele não estava morto. Ele morre depois. Eles não assistiram a série, eles estão falando qualquer coisa. Se é pra falar qualquer coisa, não fala nada. Fala, vamos deixar pra imaginação das pessoas. Que é o que eles falaram em relação a Eleven. A Eleven é o único final aberto. Que pra mim não é aberto, pelo menos ficou vivo ali. Tem vários pontos que mostram isso. Mas assim, é o único final aberto que foi proposital. Eles pensaram, vamos deixar isso aqui pra audiência pensar o que aconteceu, fantasiar o que aconteceu. O resto, eles simplesmente, na minha visão, eles esqueceram. Eles esqueceram. E é revoltante ver isso, cara. É assim, é num.
Eles passaram as outras três temporadas antes da quatro. Tipo, quando era o Billy possuído e quando foi o Will possuído, eles tiveram que quase queimar os caras vivos pra tirar o bicho de dentro, ou tentar tirar o bicho de dentro. E daí nada disso, não teve nenhum ponto sobre isso, nem do frio, né? Do tipo, ele gosta do frio, e nem do negócio do calor pra tirar as coisas de dentro das crianças. A própria batalha, eu vou fazer um parênteses, até a batalha com o Billy, a temporada com a batalha com o Billy e com o Mind Flayer lá, que ele era feito de pessoas e tudo mais, foi muito mais emocionante e muito mais interessante e muito mais difícil e levou muito mais tempo para eles resolverem do que o final. Isso é bizarro, é bizarro. O único ponto que eu vou falar sobre esse negócio do bicho é que eu achei só interessante que quando eles fazem, acho que foi no começo da segunda temporada, quando o Will já tá de volta, antes da gente ver lá ele vomitando pela primeira vez, de que eles fizeram um espelhamento da narração do Mike da batalha que tem até seu Hydra, né, no jogo, quando ele fala, até seu Hydra, é um paralelo com as ações que eles fizeram essa temporada, né, tipo, quando eles estão brigando. Mas Ah, ainda bola de assim, fogo, tudo, né? exatamente. Mas ainda assim foi assim, tipo, eu falei pra uma amiga minha, ela assistiu e ela falou que gostou. E uma das coisas que eu falei foi essa, tipo, nossa, demorou 5 minutos pra derrotar o maior, né, o maior vilão, foi derrotado em 5 minutos. E ela, imagina, não demorou não, né, tipo, foi. Gente, demorou, tipo, o quê? Acho que foi 10 minutos, no É. máximo. Acho que no máximo Aham. foi 10 minutos, uma coisa assim. Isso é bizarro. E aí, por exemplo, esse negócio do negócio da temperatura, de para onde vão as partículas, como que tira das crianças, até conhecimentos que eles colocaram nessa própria temporada de Como o Derek passou no a, buraco. eu Brincando, anotei tô isso aqui. brincando. Primeiro, se a Max está andando, né? Se a parte física dela não importa dentro da cabeça do Henry, por que que o fôlego do Derek vai significar? Certo, não faz sentido. Vocês estão contradizendo coisas da própria temporada, não é nem de referência da outra. O negócio da Holly, né? Da Holly, das outras crianças, da Max. A cabeça está presa lá no negócio do Henry, então o corpo não acorda. Aí eles não mostram as crianças acordando. Quando eles chegam dentro do corpo lá e arrancam o negócio, as crianças ainda não estão acordadas, porque a Holly, quando ela sai do transe, quando ela consegue fugir no volume 2 ela acorda, ela arranca o negócio e ela, né, sai arrancando a coisa. As Sim. crianças estavam apagadas ainda, não mostrou as crianças voltando. E aí, do nada, pronto, as crianças agora elas podem voltar. Mas o Vecna ainda estava vivo. Ela estava na mente do Henry, ele estava lá empalado, mas ele ainda estava vivo. Então, como que as crianças saíram de lá? E para onde foram essas partículas? O que significam essas partículas? Não tem resposta para nada. Me dá desespero pensar nisso, juro por Deus. Ai. O Mind Flayer, ele era uma entidade que pode controlar outros seres e ele foi reduzido a um kaiju que pode ser derrotado por coquetel molotov. Isso aí, mano, Exato. essa parada, o Vecna, o grande problema da série, também na minha visão, é que o Vecna, ele na quarta temporada, ele é um vilão. Meu Deus, como vai derrotar esse cara? Olha, Uhum. ele tá triturando pessoas, literalmente. O que ele faz com a Chrissy, aquilo ali, mano. E eles mostram tudo. É, e aí na quarta temporada, ele segura a Holly e o Derek ganha dele na força. Dentro da cabeça dele. Tá ligado? Tipo, como é que você vai ver isso e vai falar, "Tá, essa série é perfeita, esse final é perfeito. Tipo assim, é legal o Derek Dessa mostrar o parte dedo do meio pra ele e falar, pega na minha peida? Lógico, é engraçado, é legal. Você fala, caralho. Você, na hora você fala, caralho, mas quando acaba você fala, pô, mas o quê? eu achei que todas as crianças fossem aparecer ali atrás do Derek pra poder puxar. Eu falei, só assim, né? Mas não. O Derek foi sozinho. Eu entendi por que, que ele não corria antes, né? Atrás delas. Porque Ele tava o. guardando. Não, porque o Jamie Campbell Boer correndo é bizarro. É tipo quase tão bizarro quanto o Jonathan. E, Nossa, o Jonathan correndo em itálico. Eu sempre vou lembrar é, disso. o Eu ainda não vou Jonathan. lembrar desse final, mas eu sempre vou lembrar de Jonathan Byers correndo em itálico. Exato. Uma coisa que a gente tem que falar, coisas que a gente amou muito nessa temporada, Jamie Campbell Bower. Não importa se o roteiro não Nossa, faz sentido, não importa arrebentou. nada. Esse homem, ele é uma relíquia.
Ele é uma relíquia, tudo que ele toca, ele faz. Não importa. A gente já viu ele em roteiros ruins, gente. Ele fez Instrumentos Mortais. Eu queria que ele tivesse sido melhor. Ele já teve em tantas franquias, ele já esteve até em Harry Potter. Agora ele vai estar em Senhor dos Anéis, Anéis do Poder. Estou muito ansiosa pra ver ele. Agora só falta ele ser um Targaryen pra eu ser totalmente feliz. Uma E ele loira dessa? estava, e ele estava na série de Game of Thrones que foi cancelada, que ia falar da Longa Noite, e eu acho que ele seria o Lander Clever, que era o fundador da Casa Lannister. O fundador da Casa Lannister. Perfeito, É, ia ser só tudo. que, E só que esse ele, homem, o que ele entregou de atuação física, de atuação de voz, atuação, assim, é uma coisa nossa, muito impressionante o que ele consegue fazer como Vecna, como todas, porque assim, ele faz três personas, em uma temporada ele faz três personas, ele tem o Vecna, ele tem o Um e ele tem o senhor, o Atzif. Então é muito legal ver todo o trabalho de atuação que esse cara fez. A cena da uhum, caverna, apesar de eu ter todas as minhas questões sobre fez sentido nenhum. O que é isso? A atuação do Jamie é gigante, impressionante. E olha, gigante. de verdade, isso pra mim foi pontos altíssimos dessa temporada. O Jamie foi incrível. Ele como um Damon Blackfire ia ser foda, tá? Nossa senhora, velho. Aí Nossa. você cantou muito essa, Não. nossa. Ai, o pessoal do House of the Dragon falou que não, vai ter quatro temporadas, tudo bem. Mas daí faz uma outra, faz uma Blackfire, Aham. faz Rebelião separado, por Blackfire. É, favor. acabou, mano. E bota ele lá. Esse cara de vilão Targaryen ia ser um negócio Cara, bizarro. Bizarro, mano. ele, Porque imagina realmente. ele virando o corvo. Tipo, eu não ia aguentar ele com a. Não, vamos, que a gente vai entrar em Nossa. outras, em outras coisas. Ele ia ser perfeito, ele ia ser tudo. É, Nossa, ia ser tão bom. ele ia ser perfeito. E ele realmente é outro nível. As feições dele ali. Teve uma hora que ele ficou parecendo o vilão de Wandinha. Só na cara. Aquele vilão que eles Sim, maquiam o total, dos assim. olhão. É. Como é que é o nome desse bicho? Esqueci já. Esqueci Mas, também. É nossa, ele Hyde, é não é Hyde? muito. É Hyde? Não Hyde, sei se. isso. É, né? Isso mesmo. Mano, Hyde. ficou igual. E assim, o drama dele, o medo dele de entrar ali. Esse cara, mas ele arrebentou num nível que é aqueles momentos que você pensa assim, não merecia estar nesse lixo aí. Tipo assim, gente, Uhum, ele merecia melhor, ele merecia o melhor. Stranger Things é uma série maravilhosa, tá? São 4 temporadas ali que elas beiram a perfeição. A quarta temporada, ela é gigantesca em termos de dimensão de conflito, de roteiro, de tudo. A parte um da quinta temporada, ela é muito boa. O resto não. Tipo assim, querem fazer a luta no abismo do jeito que foi? Coloca a Demogorgon ali e trava o Will. Mete o Will segurando todos os Demogorgons enquanto a Eleven tem que resolver o Vecna, por exemplo. Sabe? Caralho, o Will tá segurando todos os Demogorgons enquanto a Eleven derrota o Vecna. Caralho, que Cara, coisa se incrível. eles tivessem feito. Porque mostra o Mike com o sinalizador, né? Que ele pede a arma pra Nancy, E e a daí o Nancy não Lucas fala, dá. mano, ela te deu um sinalizador, isso não é uma arma. Ele deveria ter sido. Ele deveria ter só saído correndo pra ser a isca, porque daí ele ia usar o Aham. sinalizador pra ser a isca. O Will ia ver. Sabe? Tipo, e aí ele ia, tipo, ter o momento ali dele, porque daí os Demogorgons tá junto. E aí, tipo, talvez fosse esse o momento em que o Mike percebesse que. Eu falei pra você no episódio passado. O Mike não entendeu que era ele. Ele não Não, entendeu. E ele vai não morrer entendeu. sem entender. Não Filha da mãe. entendeu. Não, o pior de tudo é que o diálogo, eu vi essa postagem e eu dei like nessa postagem. E daí depois, quando teve o episódio agora, eu falei, não é possível. No dia 29 de dezembro, no Twitter, uma pessoa foi lá e fez uma postagem assim de diálogo, brincadeira, tipo, ai, Mike, não sei o que, não sei o que. Aí o Mike, não, nós somos mais do que amigos. Aí o É, Will Smile, sabe? Aí, nós somos melhores amigos. E realmente aconteceu. Gente, isso é um desrespeito. É muito feio. Gente, como isso assim? realmente E o aconteceu. Noah, aparentemente, o Noah pediu pra ter esse diálogo, apesar desse diálogo ser bizarro. Mas imagina não ter nenhum diálogo entre eles. Imagina que esse diálogo, nenhum diálogo entre eles, entre os dois, existiu. E que o Noah teve que chegar pros Duffer Brothers e falar: Ô, vamos fazer alguma coisa aqui. Vamos, sabe, alguma coisa. Aí eles foram lá e fizeram isso. Mas ainda assim, meu Deus do céu. O Jamie deve ter sentido, acho que a mesma coisa que a Millie. Não, não no mesmo nível, porque ele tá com o personagem há menos tempo, mas eu acho que o Jamie deve ter ficado Sim. decepcionado, porque ele A podia Millie ter ficou feito muito muito mais decepcionada. coisa. A Ele Millie podia ficou ter muito feito muito decepcionada. mais coisa. Nossa Podia. senhora, Podia, mano.
É, outra coisa, a cena lá da conversa dos quatro, do Steve, da Robin e tudo mais, ela foi reescrita no dia das filmagens com os atores. Os Duffer falaram isso com o maior orgulho do mundo. Tipo assim, eles devem Eu ter não lido vi ali e isso. falado. É, eles falaram que ela foi reescrita aqui, ó. Não, esse daqui é da atriz da Nancy falando que ela queria realmente que a Nancy tivesse largado a faculdade. Mas eles falaram que essa cena foi reescrita enquanto eles estavam filmando com os atores ali. Então, tipo assim, os atores devem ter olhado e falado, mano, mas eu acho que outros futuros aqui fariam mais sentido pro meu personagem. E eles foram fazendo ali na hora, sabe? Me soa como. Porra, sei lá, velho. Não sei. Eu não, assim, eu tenho muito amor por esses personagens, e você falou que Muito, você se muito. emocionou nessa cena, mas eu achei essa cena, tipo, eu fiquei assim, a cena toda. Falei, ah, Ah, me tá emocionei. O bom, Joe né? Carey, o Steve chorando ali, pra mim era o Joe Carey chorando, sabe? Porque o Steve não chorou em momento nenhum, ele se segurando ali. A Robin também, todos os momentos da Robin me pegam. Uma personagem que eu gosto muito. Quando o Steve quase cai, eles focam nela, ela desesperada. Quando eles estão sendo pegos pelos militares, ela chorando também. Nessa hora, ali era a Maya Hawke também A chorando. maior rock. Aí, vamos lá, um outro acerto aqui que eles tiveram foi a cena da Joyce finalizando o Vecna. Cada machadada que ela dava mostrava um feito do Vecna para alguma das pessoas que estava ali. Todos eles sendo lembrados de quão mal o Vecna fez para eles. Foi uma cena grandiosa que não encaixa na batalha se a batalha tivesse sido mais dramática. Como foi, por exemplo, a batalha da quarta temporada, enquanto o Steve, a Robin e a Annie estavam tacando fogo no Vecna, o Hopper estava ferindo um Demogorgon lá na casa do caralho e eles estavam fazendo várias tretas ali ao mesmo tempo. Tá, se fosse toda a construção daquele jeito, finalizasse com a Joyce fazendo o que ela fez, ia ser muito melhor. Mas ainda assim foi uma baita cena esse momento específico isolado, tá? Eu achei que Porque, eu fiquei feliz de eles darem uma cena importante para Winona, porque eu estava achando ela totalmente apagada, alheia, sabe aham, assim, de verdade, eu tava com um sentimento estranho. A gente até falou sobre isso no volume 2 porque quando lançou Stranger Things era muito importante, a personagem da Joyce era muito importante. Ela tinha muita agência, ela tinha, sabe, a personalidade própria. Ela não vivia em função de Will, e só, sabe, só isso. Então eu gostei que deram esse momento pra ela, só que ao mesmo tempo eu acho que esse momento conecta com algumas outras coisas desse último episódio, que é a quantidade de vezes impressionante em que eles tiveram que mostrar cenas que já se passaram de outros momentos, para que, porque parece que eles estão tratando a audiência como burros. Nessa cena, talvez funcionasse mesmo mostrar os sim. momentos. Só que eles fizeram isso tantas vezes em outros momentos dessa quinta temporada, que quando aconteceu de novo, nesse momento, eu perdi a paciência. Eu tive que assistir de novo para eu absorver de outra maneira, sabe? Tipo, vou tentar dar uma outra chance, porque eu fiquei distraída com, tipo, de novo, que saco! Vocês ficam mostrando coisa que já passou, por quê? Que recurso de. Parece o Jonathan na escola de cinema fazendo filme jornalista de canibal e não sei mais o quê, porque, cara, esse é um recurso juvenil. É um recurso juvenil de cinema. É muito feio isso. É. Não, nessa cena encaixou, mas realmente. Ó, isso que os irmãos Duffer que falaram, né? A cena dos adolescentes no telhado foi reescrita na manhã da gravação junto com os atores. Eles falaram na entrevista ao The Rap aí, depois eu te mando. Mas é. A Millie também deve ter acrescentado tanta coisa pra Eleven e mesmo assim não deu pra ajeitar. Mesmo Que, assim. mano, mesmo assim, né? E aí, eu quero saber o que você acha do final da Eleven. Ela ficou viva, é isso, né? Faz Ou sim, você acha eu que anotei não? aqui, ó. Cara, de verdade eu tenho um questionamento sobre isso. Eu anotei aqui pra gente conversar sobre, que eu acho que eu não batia, não bateu assim. Faz sentido mesmo os cenários abertos em relação a Neva? Eu coloquei pra mim. Não. Ela não tá com o nariz sangrando quando ela fala com o Mike. E sim, a gente tem que aceitar, por exemplo, o que a gente, antes de chegar no final do Mike falar o que ele acha que aconteceu, o que pode ter acontecido ou não, a gente tem essa cena, certo? E aí ela entra na mente do Mike, e eles têm aquele É. diálogo, mas o nariz dela não tá sangrando. O olho dela não E, tá fechado e ela não tá em lugar isolado. e ela não tá em lugar isolado, exatamente. Eu fiquei até na dúvida, eu falei, mano, será que ela consegue? Eu não lembro mais se ela consegue fazer isso em outros lugares que não seja Não isolado. consegue. Mas o nariz dela não tá sangrando. E aí, os canhões sônicos estão ligados. Se eles estão Exato. ligados, como que estão usando seus poderes para falar com o Mike?
Tipo, pra mim eu já tô questionando essa cena, então eu não consigo nem chegar, eu não consigo chegar no ponto da teoria do Mike, porque essa cena em si pra mim já não faz sentido. Aí eu coloquei, o laboratório explodiu antes, então não teria, se a Kali, se tivesse rolando esse negócio aí da Kali, ela já teria morrido antes. Só se dentro da teoria do Mike, elas tivessem incluído de que, na verdade, a Kali não tomou um tiro. E que É ela isso que eu fingiu acho. que ela tomou o tiro. E que daí ela combinou com a Eleven de que ela ia lá pra perto do portão, porque ela teria que estar, né, no mínimo, perto do portão pra explodir, né, ao mesmo tempo, porque se ela explodisse em um lugar diferente, a ilusão seria quebrada no momento, entre aspas, né, errado. Só assim seria que faria mais sentido. Que mais que eu notei? Ela não fala com ninguém no caminhão. Ah, é o negócio do Derek que eu falei com você. Ela não fala com ninguém quando ela tá dentro do caminhão. Então, pra mim, talvez fizesse sentido de que ela nunca esteve no caminhão. Quando o Hopper pergunta, ai, tá todo mundo, né? Todo mundo saiu? A Eleven saiu? Aí, tipo, fala, ela tá safe and sound, né? Ela tá todo mundo conseguiu sair. E que, na verdade, ela não teria nem entrado nesse caminhão. E que, na verdade, ela estaria fazendo uma projeção ali pro Mike, a Kali junto, né? Fazendo essa projeção pro Mike. E é por isso que o Derek fica assim, pra ele, porque o Mike tá sorrindo pra Eleven. A Eleven não fala uma palavra nessa cena, ela não fala com ninguém, ela não interage com ninguém que não seja ali o Mike, que ela tá meio abraçada. O Derek olha pro Mike e ele sorri assim, aí o Mike sorri de volta e fica uma coisa meio assim. Essa seria a única justificativa pra mim, porque daí ela já não estaria no próprio caminhão. E que daí ela e a Kali já estão, sei lá, a Kali tá embaixo do caminhão, sabe? Indo junto. Porque senão não faz sentido, cara. Nada faz Então, sentido. eu acho que assim, eu não sei o limite de distância da Kali. Eu acho que ela não tomou um tiro porque não mostra ela tomando um tiro. A gente sabe que o cara tava apontando a arma pra ela e o helicóptero explodiu e ele atirou em outro lugar. Ele estava apontando pra cabeça e o tiro tava aqui. Então, primeiro ponto. Pra Eleven realmente poder ter um futuro, nesse contexto que eles deram de que os militares nunca vão dar sossego pra ela, todo mundo tinha que achar que ela morreu. Todo mundo, é Hopper, é Mike, é todo mundo. Então tem esse ponto. Segunda coisa, a Kali não tomou tiro e pra mim o Hopper tinha que achar que ela morreu, os militares também, porque senão ia sempre ter essa pulga atrás da orelha da ilusão da Kali, né? Outra coisa também, que eu acho que a Eleven realmente não entrou no ônibus, no caminhão, mas eu acho que a Kali pode criar essas ilusões pra todo mundo. Então todo mundo achou que ela tava lá. Ela não beijar o Mike, ela não falar com o Mike, pode realmente ser essa demonstração. O Derek rindo pro Mike, pra mim foi o melhor amigo dele ali. Ele é tipo um tiete. Tanto que ele fala pra Holly lá na mente, o Mike é meu melhor amigo agora, Meu é o melhor meu irmão, amigo. é meu melhor amigo. Então pra mim faz sentido. E aí, ela não conseguiria usar os poderes. Ah, mas ela tá no mundo invertido e a Kryptonita não tá. O portal tá abertaço ali, não tem essa limitação. Se você tiver ali, tem uma barreira que te protege. Não tem isso. Segundo, ela tem que estar em um lugar isolado. Eles mostram ela em um lugar isolado pra entrar na mente do Henry Krill, do do Vecna, né? Então eles fazem isso no episódio mesmo. Então ela precisa disso. O nariz dela não sangra, ela não está em lugar isolado, ela contatou o Mike de alguma forma, então realmente ela já estava longe. E pra mim, a Kali estava ali mesmo no laboratório, o poder dela pode ter alcançado esse nível aí bizarro, porque quando o mundo invertido ele colapsa, ele é um buraco de minhoca que some, e tudo é sugado para o meio, para dentro. Então, o fundo, que é onde a Eleven estava, as pontas, elas vão ser sugadas antes. A Kali vai ser o último lugar que vai ser derrotado, porque ela já está ali. Ela tá no lugar que vai sugar tudo, sabe? Eu acho que pode ser isso, mas talvez ela podia estar perto ali da Eleven mesmo e também foi sugada junto. Mas eu Entendi, entendi eu que foi acho que isso. eu acho que o que você falou em questão do que vem primeiro, eu acho que até faz mais sentido, porque eu acho que eu supus só na minha cabeça de que era o lugar da matéria exótica, que era o laboratório. Eu falei, É o é a laboratório, mas matéria. é. É. Não, então, mas que ia primeiro. Se não é o Ah, lugar que vai tá, não. primeiro, porque a Kali supostamente estaria lá, aí faria sentido se viesse do É. outro lado. Eu acho que colapsa, tipo assim, vem tudo de longe e chega tudo no meio. E quando chega no meio, o que tá no meio também estoura. E tudo isso justamente porque a Eleven contatou o Mike e não tinha como ela fazer isso estando ali de frente pra eles, sem o nariz sangrar, sem o olho tá vendado, sem ela estar num lugar isolado. Por isso, basicamente. E aí depois que o Mike percebe isso na formatura, quando ele vê a caixa de som, ele lembra da criptonita sonora do exército, aí ele percebe isso, e na cabeça dele, ele forja uma outra história.
Pra mim, o que aconteceu foi que a Kali não tomou o tiro e tudo isso aconteceu dessa forma. O Mike acha que ela tomou o tiro, mas resistiu e tudo mais. Então é uma parada um pouco diferente. Mas ele fez a versão dele, a gente faz a nossa. Esse é um final que eu gosto de ser um final de especulação, né? E eu acho que isso daí é meio que. Tá bom, a Eleven ficou viva e realmente ela tá vivendo lá sozinha, porque se ela algum dia contatasse o Mike, ia colocar um risco nele, porque ele pode estar sendo ainda vigiado pelos militares, o Hopper também. Então ela tem o final agridoce que a gente chama, que ela vai ter a liberdade dela, ela vai ser livre, mas ela não vai estar com os amigos dela. Eu gente falando, porra, ela tem poder psíquico, ela poderia entrar na mente do presidente e encerrar o programa, pra ela ficar de boa. Mas assim, Cara, é quase. Não é isso. Eu tinha feito umas anotações aqui sobre, tipo, assim, conectando essa parte. Primeiro eu tinha colocado como que ninguém foi preso. A Nancy matou pessoas, o Murray e o Hopper também, porque os militares desaparecem, né? Tipo assim, a gente não sabe o que aconteceu com a doutora Kay, a gente não sabe o que aconteceu com nada. Então eles desaparecem, então não tem essa consequência. Mas dito isso sobre a Nancy e o Murray, eles, tipo, por que não usar eles como jornalistas? Porque esse era o papel que a Nancy queria exercer. Então, eu queria, por exemplo, que. Assim, qual que é a questão, né? Eles falam que esse projeto do MK Ultra tem o projeto real que aconteceu sobre pessoas sendo cobaias de experimentos e etc. Então, meio que falar que não teve nenhuma consequência é quase que um desrespeito, né? Assim, tipo, pelo que aconteceu, assim, é uma coisa um pouco difícil, né? Um assunto delicado. Por que, que o governo desapareceu sem consequência? Onde está o Dr. Owens? Eu coloquei aqui. E eles falarem que a Eleven representa a magia da infância e por isso que ela tinha nossa. que ir embora. E aí eu conectei isso com o contexto de Guerra Fria, que poderia acontecer duas coisas. Depois desse final, seja ele na cabeça do Mike ou não, a cena do. Quando ela tá ali fechando o mundo invertido. Eu coloquei duas opções. Depois da Nancy e do Murray, tipo, exporem, né, o governo e o projeto em si, usando o diário do Brenner, porque o diário do Brenner tava com o Dustin, e sei lá, se tinha outras provas, enfim. O Dr. Owens, o Sr. Clark e a Vicky, como pessoa médica que não estava relacionada, poderiam depor o Sr. Clark como uma pessoa respeitada, né, na comunidade Hawkins. Eu Aham. pensei nessas duas pessoas extras, além do Dr. Owens, porque para mim fazia sentido, e daí eles iam fazer sentido como pessoas relevantes nessa temporada, que até agora não faz sentido eles terem se envolvido. Também testemunhariam, e daí a Eleven pode voltar. Tipo, eles não fazem isso com um intuito, porque eles acham que ela morreu, só que daí quando isso acontece, depois desses 18 meses, mais tempo, ela pode voltar, sabe? Fecharia com Sim, essa, com sim. essa questão. Ou o segundo, né? A Guerra Fria acaba, a União Soviética se dissolve, e os programas, né? Tipo assim, não vai ter mais verba, não tem mais. Porque o Dr. Brenner era tipo, sim, vamos fazer isso para atacar os russos. E daí ele tinha esse projeto por trás. Então, se não existe mais nem Dr. Brenner, nem a doutora Kay seria presa, né? Não ia ter mais Aham. ninguém com essas informações, não ia ter mais dinheiro. E aí foi tudo interrompido, e daí, nesse cenário, a Eleven poderia voltar, porque não teria por quê, sabe? Umas coisas assim. Mas eu realmente queria Sim. que eles tivessem usado a Nancy e o Murray com o objetivo que eles mesmos colocaram. Para que ela não queria ser jornalista? Ele não era a pessoa que não se conformava, O né? teórico Tipo, da conspiração. então, por que Total. não fazer uma coisa nesse sentido? Porque daí, sei lá, tudo bem que ia tirar também o peso do sacrifício ali da cena e tudo mais, que é Purple Rain, Purple. Tudo bem. Mas eu acho que ia ser muito bom se eles, tipo, fechassem esse assunto de uma maneira apropriada, até porque daí você também dá um pouco de agência pra Nancy, porque eu achei que ela ficou super apagada. Ela, tipo, virou Rambo na segunda temporada e abandonou todos os sonhos dela e falou: não, eu larguei a faculdade e tal, não sei o que, sabe? Só. E eu queria que ela, sei lá, exercesse esse. Larguei a faculdade, por quê? Porque eu tô ocupada lutando contra o governo pra provar que o Ed não foi responsável, sabe? Podia conectar com isso, Então. sabe? Faltou, Exato. faltou um pouquinho. Eu acho que Faltou eu carinho, ia ficar faltou mais carinho. feliz ali. Eu acho que eu ia ficar mais feliz com isso, sabe? Mas que realmente pra mim não faz sentido. Nossa, eu tava assistindo com a minha mãe, né? E a minha mãe não entende nada de Stranger Things. Mas quando apareceu a cena em que o Mike tá lá conjecturando, e daí aparece a cena dela, eu pausei. Eu fiz assim, eu não acredito que eles vão vir com esse papo. E aí eu voltei, assim, já cansada, sabe? Eu tava Nossa, cansada. é.
Enfim, porque as duas. Um dos pontos que o pessoal online fala é: se fosse uma coisa da cabeça do Mike, ele não teria imaginado duas cachoeiras, ele teria imaginado três, porque ele não sabe que existe esse lugar eu não sei se é na Finlândia, na Noruega, enfim, lá para cima, que tem este lugar das duas cachoeiras, em que a gente vê a cena lá e não sei o quê, e que se fosse uma coisa da mente dele, ele teria imaginado mesmo um lugar como ele prometeu, com três cachoeiras e não com duas. E fica nisso, sabe? Ai, não É. sei. Eu tenho questões sobre isso. Eu também não sei. Eu acho que foi isso. Ela ficou viva e pronto, mas teriam jeitos de dar a ela um final bom, porque ela teve uma vida de ficar se escondendo, ficar sendo perseguida desde sempre, então ela merecia isso. Mas aí também Ela é merece. o sacrifício do feiticeiro, do bruxo e tudo mais. Tudo bem, a gente entende até. Esse ponto a gente consegue até entender. Mas, por exemplo, voltando à parada do Demogorgon ali, da ausência. As pessoas que estavam defendendo a série, no meu vídeo que eu faço os questionamentos, elas falaram: os Demogorgons foram derretidos para fazer o corpo do Devorador de Mentes, assim como aconteceu na terceira temporada. Seria uma justificativa melhor do que a que eles deram? Seria, porque qualquer coisa é melhor do que o que eles deram, só que não faz nenhum sentido. Isso foi agora comprovado que não foi isso, eles simplesmente esqueceram. Então, assim, as pessoas ficam dando voltas para tentar defender a série com coisas às vezes mais criativas do que o que os caras mostram. E isso, mano, tem que revoltar todo mundo, tá ligado? Eu fiquei, caramba, mas que horas que eles mostraram que os Demogorgons foram usados para isso? Porque não faz nenhum sentido. Ia ser Aí, interessantíssimo se mostrasse isso, inclusive, do Vecna, tipo, exato, fazendo assim, e daí vem sugando todos os tudo, é. bichos e eles, tipo, se derretem pra formar. Ia ser super interessante, mas adivinha, gente, eles não fizeram. Eles esqueceram dos Demogorgons, gente. Eles só esqueceram dos Demogorgons. O que o Skavich falou é: a batalha da terceira temporada foi muito maior do que essa em termos de consequência. Teve gente morrendo. A Eleven perdeu os poderes depois dessa batalha, porque ela foi ao limite dela. Então, sabe, pra mim foi um finalzinho meio. Eu acho que uma coisa É. importante, inclusive conectando com isso da terceira temporada que você falou, é que nessa temporada eu sentia. Aliás, Stranger Things ensinou a gente a achar que a gente pode perder pessoas o tempo todo. Gente, Aham. na temporada passada a gente quase perdeu a Max e era tipo, puta que pariu. Tipo, uma das Muito. personagens Nossa. foi tenebroso. Eu achei que eu fosse ter um treco, porque eu fiquei genuinamente preocupada pela minha amiga pessoal, Max Mayfield. Tipo, ela não merecia passar por isso. Então, a gente. Ah, não, porque, né, todo mundo pode morrer. A gente passa os 3 primeiros episódios com isso. No volume 2 eu já falei, tá bom. Então Não tá vai morrer bom. Eu ninguém, já é. perdi todas as minhas esperanças. Mas, cara, eu genuinamente, na batalha da terceira temporada, eu tava tipo, eu não sei o que vai acontecer de ruim, mas eu É. sei que coisas ruins vão acontecer, vai ser difícil. Então, quando ela perde os poderes, é uma ótima consequência também, porque daí a gente pensa, meu Deus, como é que vai ser? Como que isso vai se desenvolver? E nessa temporada, eu genuinamente, depois, acabou minha pequena esperança de que ainda fosse morrer alguma pessoa, que fosse ter algum tipo de impacto. Ah, mas a Kali morreu. Já discutimos aqui. Eu acho que não, quer dizer, morreu Não, a no Kylie buraco sim, negro, mas. foda-se. Eu não tô nem aí pra Kali. A gente não tem relação É, mano. emocional nenhuma com a Kali, entendeu? Eu não tô Ah, e ela nem aí pra salvou a ela. Eleven. Ótimo, legal pra todo mundo, mas. É, show. Mas assim, quando eles fazem aquela cena fingindo que o Steve vai cair, porque eles, sabe, eles fizeram de propósito, porque eles sabiam que tinha uma dezena de vovós latino-americanas acendendo vela pro Steve Harrington e que iam ficar órfãos do cabelo dele se ele falecesse. Aí eles foram lá e colocaram essa cena. Eu vi essa cena. E eu fiquei genuinamente assustada. Eu dei um berro, minha mãe falou: Cala a boca, sua avó vai acordar. Tipo, fica quieta. Sim, ano novo, minha avó já tava dormindo. E aí eu olhei e eu falei, eles realmente não respeitam a gente, porque se eles brincaram com isso, nada vai mais acontecer. Então eu passei o É. resto do episódio assim, ó, porque eu sabia que não tinha riscos. Não tinha nenhum risco. Ah, quando começou a batalha lá com o monstrão, eu não tinha dúvida de que todo mundo ia sair ileso. Ninguém quebrou um braço. Gente, isso não faz sentido. É, a do Mas Steve eu não faz fiquei sentido. realmente. Eu realmente fiquei assustado, a do Steve. Porque no momento que ele tá caindo, eu vi que eu não estava. A gente sempre falando, o Steve vai morrer, o Steve vai morrer. Quando chegou o momento, eu falei, meu Deus, não acredito que eles vão fazer isso com o Steve. Mas, é isso mesmo. Depois, mano, eles estão enfrentando um kaiju gigantesco. Nem pra Nancy, que se dispôs a ser a isca, morrer, tá ligado? Pra ter um mínimo de peso ali. O Vecna, pra eles salvarem essa série, o Vecna deveria, nos primeiros 15 minutos de volume 3, né, o episódio final,
matar uns 3 4 do mesmo jeito que o Thanos chega em Guerra Infinita. O Thanos aparece em Guerra Infinita, ele mata o Loki, ele dá um cacete no Hulk e ele mata o Heimdall também. Assim, a primeira cena, 10 minutos, você fala, meu Deus, esse é o vilão. Aí mas o Vecna não vai conseguir ganhar do Will e da Eleven. A mescla com o Mind Flayer deixou ele num nível ali diferente. Imagina se ele Poderia. tivesse possuído o Will, aquela hora que ele tava sozinho com a Joyce, que ele, tipo, ficou pra trás e que ele teve aquele diálogo. Nossa, aquele diálogo dele na mente do Henry. Eu tô me segurando. A Gal Gadot. Kal-El, no. You have to be back Kal-El, no! home. Kal-El, no. Eu senti Nossa. isso. Você é igual eu, Henry. Você era só uma criança. E eu achei Não, se eles tenebroso. dessem uma Mas redenção pro imagina. Vecna, aí eu ia desligar na Eu hora. falei, Ah, não. eu pensei, meu Deus, se eles fizerem isso, o Marcos vai surtar. Mas Não, mano. imagina se no lugar disso, desse papo, ele tivesse ali, né, tentando controlar o Vecna. E aí eles começam a brigar ali na mente. E o Vecna possui o corpo do Will. O Will, né, pega o machado da Joyce, sabe? Tipo, e eles, tipo, sabe, tem uma treta ali, tipo, a gente acha que o Will vai ferir a Joyce, sabe? De ter esse momento. E porque o resto do coisa tava todo mundo longe. E aí, sabe, tipo, a Eleven, que veio de outro canto da puta que me pariu, ia ter que ver isso, tentar, sabe? Alguém ia tentar impedir. O Mike poderia O ser a Mike veio e toma uma pessoa, machadada, por exemplo. Ele toma uma sabe? machadada do Will. Tomar uma, e mesmo assim, o Machado aqui, e daí o Mike chorando, eu sei quem você é, nossa, sabe? Você. E aí, essa hora, por exemplo, se ele soltasse, porque não tem problema o Mike ser hétero e não querer ficar com o Will, gente, o problema não é esse. Mas imagina se ele É. fala, você é meu irmão, você sempre foi, você sempre vai ser, sabe? Escuta minha voz, sabe aquela coisa do. Sim. E ia ser, tipo, muito mais interessante, porque daí você tá com o risco de vida do Will. E o Will, por exemplo, talvez estar em risco por estar sendo possuído, alguma coisa. Eles Poderia ter sido. usaram todas as conveniências do mundo para tornar essa batalha o mais simples possível. E aí, Quando eu vi o tempo de é episódio que isso. faltava, Eu também. Eu falei, eu falei, mano, não é possível. não. É. Falei, mano, não vai acontecer nada, não vai acontecer nada. Eles vão ficar. Eles fizeram um epílogo de 40 minutos porque era isso que eles queriam acabar a série assim. Meu Deus do céu, velho. Nossa. Uhum. Não, e que epílogo, né? Assim, tipo assim, num Ainda geral, eu bem que achei eu não que, sei passei a minha lá, virada no cinema vendo isso, viu? Puta, mano. imagina a Nossa. galera dos. Eu vi vários vídeos do pessoal dos Estados Unidos, acho que ficou até mais puto por ter muitas pessoas ido no cinema pra passar por isso, né? Tudo mais. Mano, o pessoal tá muito bravo. Tipo, genuinamente muito bravo. Não tiro culpa de ninguém, porque, nossa, realmente difícil, difícil. É. É, tem Eu mais tenho uma coisa aqui pra também. você sobre as coisas que você falou. Ah, coisas que os Duffers prometeram e que não cumpriram. E eu tenho uma pequena anotação. Quem era o traidor? Pra que alguém falar numa entrevista? Ah, não, como você define essa temporada? Traidor, Traitor. é. Ah, Aonde mano. tava? Se não era a coitada da Da Kali, que Kali. nasceu e morreu sofrendo, supostamente, também não sei, não tô nem aí. Quem era? Pra que, gente? Pra que Meu Deus. prometer? Exato, mano. Tipo assim, outra coisa. Aquelas mulheres grávidas lá que estavam no mundo invertido, morreu tudo, né? Porque o mundo invertido foi destruído. Olha, eu Acabou. acho que eu só prefiro pensar, porque a gente não sabe. Foi uma desculpa que eu mesma dei só pra eu não pensar nisso, porque pensar em uma porralhada de mulher grávida morrendo dentro daquele laboratório já me deixou um pouco nervosa. Acho que a justificativa que eu dei pra mim mesma é que a gente não sabe quando a Kali conta, quando eu tentei fugir do laboratório, a gente não sabe quanto tempo antes foi isso. Então, na minha cabeça, foram bons meses, e daí eles já tinham tirado as mulheres grávidas de lá, porque supostamente ela falou que estavam todos doentes, e elas estavam doentes, e Pode os ser, bebês pode estavam ser. doentes, então na minha cabeça eles já tinham morrido. Eu É, eu acho que vi é o um único jeito retcon. de justificar, porque o, Eu- o, o conceito, como diz o meme da internet, da Cintia Erivo, que ela faz assim na careca dela, da Eleven saber dessa informação e não ter falado pra ninguém, tipo, gente, tem mulheres grávidas? Vítimas É. de É, não, acho que abuso é, dentro do talvez. laboratório. Talvez Foda. faça tempo mesmo. Eu vi uma galera brincando. Isso é brincadeira, tá, gente? Isso aí não aconteceu, não tem conexão nenhuma. Eu vi uma brincadeira e eu achei legal. Que é, essas mulheres tiveram filhos, esses filhos foram todos adotados pela mesma pessoa e são as crianças do Umbrella Academy, Umbrella tá? Academy. É, pronto. As crianças nasceram com Não, poderes e são eles.
E sabe o mais engraçado? É que eu tava com muito medo, e tava um monte de gente da internet usando isso, porque você Aham. você assistiu Umbrella Academy até o final. O Assisti. final de Assisti. Umbrella Academy eu sei que não ficou muito popular no Brasil, até não teve tanta aderência. Eu adoro Umbrella Academy, eu adoro o HQ da Umbrella Academy, mas o final de Umbrella Academy, ele ficou tipo, espero, o pessoal falando na internet, eu realmente espero que Stranger Things não seja um final tipo Umbrella Exato. Academy. Ou um final tipo Crepúsculo. Tinha Não, esse medo, esse. assim. É. Ia ser tenebroso. Pelo menos. Esse eu Acho que tava. a gente tem que contar nossas bênçãos, né, Marcos? Marcos, podia É, ser. poderia ser pior, podia ser pior. Mas esse final Crepúsculo, eu vi muita gente falando, eu pensando assim, gente, isso daí é impossível de acontecer. Não tem como um roteirista sério fazer isso. Ah, era tudo jogo desde o começo. Não tem como. Finalmente, pelo menos isso não foi. Só Graças a que, Deus. mesmo assim, o final que teve foi um finalzinho bem meh. Sabe? Nossa. Que mais, Vit? Tem mais coisa? Cara, eu anotei aqui. Eu falei lá no começo da nossa conversa, eu falei sobre os pontos em que, tipo, nossa, se a sua audiência está passando por todos esses estágios de luto, inventando justificativas. Tem gente até agora achando que vai ter um episódio novo. Tipo assim, o pessoal tá maluco na internet, tá ficando todo mundo doido. E aí eu anotei aqui que teve quando no Twitter, especialmente, quando tem algum problema, assim, eles, do mesmo jeito que teve o Watergate na cultura americana, que era uma questão de conspiração governamental, tudo eles chamam de gate. Então daí tinha o Birthday Gate, o Milkshake Gate e o Change Gate. O Birthday Gate era que eles tinham colocado na quarta temporada a gravação de quando eles estão ali no roller skating lá, no patins, Aham. era o dia do aniversário do Will. E eles esqueceram que era o dia do Sim. aniversário do Will. Aí acharam que, tipo, nossa, tem alguma coisa errada. O pessoal passou os últimos 3 anos falando disso. E tipo, nossa, não é possível que eles iam esquecer o aniversário do Will, então deve ter acontecido alguma coisa, deve estar conectado com coisa. Não era conectado a nada. Milkshake Gate, agora na última temporada, quando o Will fala, e a gente ia Bebia comprar milkshake milkshake na farmácia, uma loja de departamento, né? onde a Aham. minha mãe trabalhava, e que, tipo, eles deveriam saber, né, que não tem milkshake lá, também não deu nada, porque o pessoal tava usando isso pra falar, sabe quando que vendia milkshake? Na época do Vecna, nos anos 50, sei lá quando que era, porque ele fala desse milkshake o tempo todo, então nessa época vendia milkshake, também não deu em nada. E o negócio lá, que eles deram super atenção no negócio de eletrocutar lá da torre, mudou a cor da seta, e daí o pessoal online falando, não, porque se na memória da Holly ela falou que a cor estava Exato. errada, então não sei o que, não sei o que lá. E aí, beleza, todos esses exemplos de tentativas do público de achar alguma esperança, né? Mas o meu questionamento que fica para os Duffer Bros é como pode vocês cometerem tantos erros? Pelo amor de Deus. Não Gente, dá. não é possível um negócio desse. Vocês têm uma Não equipe, dá. essa série custou não sei quantos milhões, bilhões, sei lá quantos dinheiros vocês gastaram, e vocês não tinham condição de contratar uma equipe de continuidade, caçasse no Twitter. Tenho certeza que vocês iam contratar pessoas excelentes se vocês tivessem Aham. procurado no Twitter, mas assim, complicado. E outra coisa também, aquela pedra lá que o Henry pega, que faz ele ter contato com o Mind Flayer, vai ser o tema do spin-off. Então eles realmente deixaram essa ponta solta para explicar em outra série. Essa série eles não falaram nada sobre, mas como eles disseram que vai explorar essa mitologia, é provável e vai se passar em outra década, é provável que se passe antes, anos 70, anos 60, antes, né, na época lá que o Henry Crew era jovem. E aí pode ser uma série que tenha várias referências, tipo uma Doutora Kay mais jovem, um Dr. Brenner mais jovem, esse personagem que a gente viu, um Henry Creel, talvez não vai se passar em Hawkins, vai se passar em Nevada, acho que é o momento lá é o lugar onde o Henry pega a pedra. Ou em Como é que é? Montauk mesmo. Montauk. É, Montauk também, pode ser. Mas vai ser isso, esse vai ser o tema da série. Eles falaram que vai ser uma mitologia completamente diferente, mas é isso. Agora resta farmar dinheiro em cima do seu maior produto, né? Eu acho que a Sabe? Netflix tem potenciais de dinheiro com Wandinha, com One Piece, por exemplo, mas o Stranger Things ainda é muito rentável, eles vão continuar tirando. Com certeza. Cara, o projeto original deles, quando eles falam sobre como era para ser a série que se chamaria Montauk, eles falaram que ia ser acho que uma série, eu posso estar errada, antológica. Eu não lembro se eles Não falaram isso, que ia lembro. ser tipo, cada temporada
ia ser uma história, tipo, de não Tipo Welcome to tecnicamente Derry, assim. sobrenatural. É, tipo, alguma coisa nesse sentido. Não sei se talvez eles estejam querendo reaver essa história. Mas, cara, esse negócio da pedra, eu achei um puta desrespeito, porque, cara, eu gostei tanto da nossa teoria do Tesseract. Eu tava tão Aham, feliz. combinava. Combinava com o livro que É, eles falaram que ia ser tipo, nossa, porque é necessário. importante, porque daí conecta, porque tem X, porque tem Y, porque é um sobrenatural, uma coisa diferente, mas ao mesmo tempo é uma coisa conectada com a ciência. Mas ao mesmo tempo, mesmo se não fosse o Tesseract, a peça fala uma coisa diferente. A peça de teatro fala que é uma coisa diferente que aconteceu nesse exato momento em que o Henry Hill abre a mala e eles falaram: quer saber de uma coisa? Foda-se, não vou fazer. Vou trazer o negócio aqui. Quando eu vi aquela pedra e que o negócio, porque daí ele tomou. Então ele foi possuído especificamente, porque ele tava com machucado na mão, e daí a pedra se derreteu na Infectou ele. corrente sanguínea dele. E aí, tipo, sabe, nada do que a gente tava ali de informação que ele sumiu por 12 horas. Não, ele sai correndo. Então ele não sumiu por 12 horas. Ai, essa parte me deixou muito chateada. Nossa, de verdade. Se não, eu acho que eu me distraí um pouco ali com o Jamie, e daí eu falei, tá, passou. Sim. Porque ele foi excelente nessa cena. Mas assim, como pode? São tantas emoções, já dizia Roberto Carlos. Ah, Essa pedra foi um corta-brisa, mas aí também eu acho que eles mudaram isso pra poder realmente fazer o derivado. Porque tem que continuar Stranger Things, eu entendo. Talvez até no futuro eles façam outras histórias com esses personagens. A Maya Hawke mesmo falou que ela deu uma ideia de um derivado da Robin, não sei se envolvia a Nancy ou não, ou o Steve ou não, mas da Robin ali. Eu acho que tem personagens para boas histórias, sim. Boas histórias que às vezes até podem ser, sei lá, grandiosas, não como Stranger Things, mas um exemplo de Breaking Bad e Better Call Saul, que são histórias do mesmo universo que são de nível altíssimo as duas, muito sabe? bom. E uma pegada diferente, pode ser mais contida em termos de uma escala global de salvar o mundo, de outra dimensão, não precisa ser tanto assim, porque tem personagens que poderiam ter umas histórias menores bem interessantes. Então acho que isso daí ainda dá pra continuar. Os irmãos Duffer foram para a Paramount. Eles fecharam um contrato de exclusividade com a Paramount. Eu acho que a Paramount talvez esteja um pouco com medo agora, talvez pensando, baseado no que você falou de vamos ligar pra ex-mulher dele aqui, porque acho que Acho que não deu muito o certo. segredo tá ali, o tesouro tá ali. Mas vamos ver o que eles vão fazer aí, vamos ver essa série. Eles falaram que eles vão voltar a trabalhar no roteiro dessa série. Na segunda-feira, a gente tá gravando isso aqui no dia 3 de janeiro. Segunda-feira, 3 de janeiro é sexta, né? Sábado, domingo, segunda. 3 dias ali eles voltam a escrever. Essa série deve ser anunciada ainda esse ano para aproveitar o hype e ser lançada ano que vem, talvez. E é isso, né? Pra mim é um final decepcionante, justamente por tudo que poderia ter sido. E com bons momentos, principalmente quando eles apelam pra nostalgia. É uma coisa básica, mas é uma coisa que funciona, até pelo nosso apego com esses personagens. E agridou-se em todos os sentidos, porque poderia ter sido melhor. Não foi um desastre completo, mas chegou perto de ser. E pelo menos em janeiro a gente vai voltar para falar de Valar Morghulis, que aí já vai dar uma. Porque a história do Cavaleiro de Sete Reinos da primeira temporada é muito foda, né? E eu acredito que a Eu série vai ser também. Então, a minha relação com Stranger Things é só ver o gradual desses 3 episódios. Peguem o volume um, o nosso podcast do volume um, do volume 2, do volume 3 e veja como a gente está empolgado e a empolgação vai diminuindo ao longo do passar dos episódios, né? Eu acho que a gente vai sempre lembrar dessa época com muita nostalgia, assim como, sei lá, deve ter sido incrível a época de lançamento dos Star Wars originais, sabe? Todas essas coisas, porque são coisas que no futuro vão voltar. Eu não vou procriar, então não vou ter esse papo com meus filhos, mas quem sabe com sobrinhos eu vou poder ser a pessoa que fala, eu estava lá e eu, eu lembro. E agora tem 28 séries derivadas de Stranger Things, mas Stranger Things, apesar do final agridoce, ela não vai deixar de ser uma referência para sua época. Vai Exatamente, ter, vai exatamente. ter com certeza filmes, séries, outras coisas que as pessoas vão parar, analisar e falar: isso é meio Stranger Things, assim como a gente para e fala: isso é mesmo meio Game of Thrones, não importa se o final foi bom ou ruim, é um produto de sua época e que foi muito importante no período em que aconteceu, teve bons resultados e a gente pode pensar para frente, porque se não fosse Game of Thrones, mesmo com
um final desinteressante. A gente não teria House of the Dragon, que até o momento eu estou gostando muito. Não teríamos Também. Cavaleiro dos Sete Reinos, que está vindo por aí. Eu tenho grandes esperanças. Então, acho que a gente. Eu acho que eu fecho Stranger Things com um sentimento de agradecimento, que, como a gente falou no começo, fez parte da nerd que sou hoje em dia. Talvez se não tivesse Sim, Stranger Things. A gente, né, teria gostado de coisas diferentes também, porque fez muito parte de, nossa, você viu aquela série. Da própria Netflix, né? A gente não teria um peso na Netflix se não fosse Stranger Things também. Teve certas séries ali, 10 anos atrás, que se não tivessem sido colocadas no portfólio da Netflix na época em que foram, talvez a Netflix não tivesse a atração que teve nesses últimos 10 anos e não tivesse trazendo outros projetos, né? Ou adquirindo outros estúdios, como está exato. acontecendo hoje. Então, é E isso. Acho que assim, agradeço. é, e é por a gente gostar tanto dessas 4 temporadas, de como essa história cresceu pra gente, que a gente fica tão puto com esse final. Porque se a gente não gostasse, se a gente já esperasse um final ruim, a gente não estaria aqui nem falando da série, primeiro ponto. E a gente não estaria tão decepcionado com algo que a gente já estava pensando que seria uma merda. Não, não é o caso, né? A gente tinha Exatamente. esperanças grandiosas, porque o que veio antes foi grandioso. Só que infelizmente o que a gente acabou recebendo não foi à altura do que a gente esperava receber, do que a série ao longo das 4 temporadas mostrou que poderia entregar. Então é por isso que a gente termina também com esse gosto meio amargo, né? É isso. Terminamos até com meia hora de folga do que Aham. usualmente. Olha que coisa Episódio de boa. 2 horas, aqui 1h20, é. Exatamente, não rendeu tanto assim, porque a gente tinha que descascar, a gente já descascou. Então eu queria agradecer a todo mundo que participou desses episódios, também o pessoal que amou a série, que não concorda com a gente, vamos também, né, ficar mais tranquilinho, não precisa sair xingando ninguém não, opinião é uma coisa individual. E é isso, que Stranger Things retorne com outras produções, que a gente volte a fazer podcasts e que a gente volte a encontrar a grandeza que essa história um dia mostrou. E assim, as 4 temporadas continuaram sendo perfeitas. Eu vou assistir a 4 temporada de novo, tá? Também. Vou assistir as outras de novo, muito provavelmente. Essa quinta eu já não sei se eu vou ver de novo, não. Mas assim como a gente faz com Game of Thrones, cara, a gente assiste lá até a 5ª temporada. A Batalha dos Bastardos não deixou de ser grandiosa porque o Eu final foi uma reassisto merda. Game of Thrones todo ano, independente Exato. de ter acabado mal, juro. Eu tenho esse sentimento e a gente também tem que agradecer com grandes talentos que saíram dessa temporada. Sim. Reativação de talentos que a gente viu nessa temporada. Nunca vou A esquecer de sede nossa, Sink, a sede maravilhoso. Sink está Que em estrela. Homem-Aranha. Ela entrou pra Sim. Marvel e espero eu que ela seja Jean Grey, porque ela tem um espaço pra, mano, pra ser um rosto da Marvel, assim. Rachel Summers, pelo que saiu nesses últimos tempos, ela será Rachel Summers. Pô, Vamos bom ver. também, tá? Bom Tô, também, tô bem bom também. animada. Tô muito É, animada de verdade, gente. O Caleb, maravilhoso. Gaten, foda. maravilhoso. O Finn, agora eu tô com as minhas questões, mas ele é um artista, assim, ele só não teve o espaço dele, porque olha, que menino bom, sabe? O próprio Noah, eu tenho certeza que, né, por mais que as questões de Noah Schnapp com as opiniões políticas É. dele, mas ele tem, talvez sobre novas direções, ele venha a fazer bons trabalhos. E é isso, Millie gente. Bobby Muito Brown, obrigada. ela é uma Millie Bobby estrela, Brown, ela é uma ela estrela. tem legiões de fãs, né? E é isso. Eu É só isso tenho a aí. Maya agradecer, Hawke, gigante. Marcos, pela oportunidade, assim, de você ter me Eu que convidado para agradeço. conversar, porque, sabe, é importante a gente estar finalizando esse capítulo e podendo conversar sobre isso e com o pessoal que tá ouvindo a gente. Muito obrigada também pela participação de vocês, pelo engajamento, e espero que temos novos assuntos, né? Vamos indo de mês em mês e pegando nerdice por nerdice. Gente, Falar Morgulhos em janeiro, a série estreia acho que é 19, deixa eu ver aqui, eu não sei Acho exatamente. que é Mas assim, 19. em Tem um negócio janeiro de vai ter, meia-noite, alguma coisa assim da estreia, que o horário é é, diferente no primeiro de episódio. 18 para 19, alguma coisa assim. Mas vai ter, a gente vai fazer episódios semanais. Então vai ser um episódio por semana, saindo ali de domingo para segunda, e a gente vai gravar também um podcast por semana, porque Falar Morgulhos é episódio. É gigante e a gente rende assunto também por muito tempo. Então fiquem de olho, ativem o sininho das redes sociais, se inscrevam no canal ou no Spotify, onde quer que você esteja acompanhando esse conteúdo. E continuem, porque eu e a Vit voltaremos para falar agora do universo de Game of Thrones. E quando voltar Stranger Things com esse derivado e outras coisas, a gente também vai falar aqui com vocês. É isso, pessoal. Muito obrigado por essa longa jornada. Os irmãos Duffer que criaram isso no primeiro momento também, obrigado. Por mais que o final tenha deixado a gente meio Obrigada. puto. Vocês que trouxeram isso pra gente no primeiro ponto. Nos apresentaram Ed Manson, nos Ah, apresentaram o Dustin, nos apresentaram Max Mayfield.
personagens grandiosos. Então, obrigado, tá? E é isso, gente. Valeu. Tchau, gente.